Bom dia, abençoada e abençoado do Senhor. Que Deus e os anjos te guardem e te façam muito feliz. Você, a sua casa, a sua família, aqueles que você ama. Deus quer muito bem a você. Através da sua fé, minha amada e meu amado do Senhor. Deus abençoa toda a sua casa. Deus muda o cenário da sua casa, da sua vida. Deus te dá prosperidade, livramento de Deus. Protege toda a sua casa e abençoa você e a sua família com as poderosas mãos do Senhor em seu favor. Minha querida e meu querido, mais uma oração poderosa do dia. Você sabe que eu gosto, nessa oração do dia, de começar o dia no poder de Deus. Começar o dia com prosperidade, com motivação, com energia para vencer na vida. Porque é disso que eu e você precisa. Da força de Deus em nós. Essa palavra chama entusiasmo. Entusiasmo é Deus em tu. Você entende? É quando você está entusiasmado pela vida, para conquistar, para vencer. É quando você sabe que Deus está na sua vida e ninguém pode impedir a sua vitória. Minha querida, meu querido, nessa manhã, Deus colocou no meu coração entregar uma palavra para você sobre dois homens de Deus, citados na Bíblia pelo apóstolo Paulo. E foram homens que ajudaram a obra de Deus a crescer, a prosperar. Por isso eles foram muito abençoados. Paulo, ele fala assim, olha, no livro de 2 Timóteo. Veja o que o apóstolo Paulo fala. O Senhor conceda bondade e misericórdia à casa de Onesíforo. É isso mesmo, um nome difícil na Bíblia, né? Mas esse abençoado, amado de Deus aqui, o nome dele era Onesíforo. E Paulo está falando que Deus conceda bênçãos, que Deus conceda bondade, misericórdia, prosperidade a toda a casa do irmão Onesíforo. E Paulo continua falando, porque muitas vezes ele me ajudou e não se envergonhou do evangelho que eu prego. Tanto Onesíforo como Tíquico. Olha o nome desse outro abençoado. Tíquico. Então, minha querida e meu querido, Paulo estava fazendo uma oração. Paulo estava pedindo a Deus pela vida de dois irmãos que ajudavam ele muito no ministério dele. Porque todo homem de Deus, toda pessoa que tem um ministério, que é chamado por Deus para pregar a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus para as outras pessoas, você não consegue fazer isso sozinho, minha querida e meu querido. Você precisa que Deus envie pessoas para te ajudar no ministério. Com tudo que você precisa. Aqui, esses dois abençoados, Tíquico e Onesíforo, esses dois irmãos, eles ajudavam Paulo com tudo, porque Paulo viajava, porque Paulo precisava se hospedar em alguma casa, né, de algum irmão. E esses dois irmãos aqui, eles faziam um meio de campo para Paulo. É assim, eles ajeitavam as coisas para que o apóstolo Paulo só se preocupasse em pregar, né? Só se preocupasse em levar a palavra de Deus para outras pessoas. E Tíquico e Onesíforo estavam aqui na retaguarda, orando por Paulo e ajeitando as coisas, não é? O que o apóstolo pregava nas praças do apóstolo Paulo, ele pregava em qualquer lugar que ele chegava. Tíquico e Onesíforo já preparavam a refeição dele, já via onde ele iria comer, porque ele precisava se alimentar, já via onde ele iria dormir.
Irmãs e irmãos, Deus ele não esquece essas pessoas. Por isso que Deus faz questão de, na Bíblia, na palavra de Deus, Deus citar esses dois homens e a família deles. Veja que Paulo fala, eu quero que a bondade, a prosperidade de Deus esteja na casa deles, na família deles. Do irmão Tíquico e do irmão Onesíforo. Porque eles, Paulo diz, porque eles sempre me ajudam em tudo que eu preciso. E não se envergonham do evangelho que eu prego. Por quê, irmãos? Porque muitos não aceitam o evangelho, não é? Muitos não aceitam Jesus até hoje. Muitos falam, mas por que você ora? Porque você está em uma corrente de oração? Você não precisa disso. Eu tenho a minha vida do jeito que tá bom, eu não preciso de Deus. E Paulo, naquela época, quando ele começou a falar sobre Jesus, a ensinar sobre Jesus, as pessoas que batiam nele, elas não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. Paulo foi açoitado, ele foi preso, muitos batiam nele, ele foi surrado, muitos se juntavam para bater em Paulo. Tem uma vez que a Bíblia diz que ele ficou na porta da cidade praticamente morto, ele e Silas. Ficaram praticamente mortos, de tanto apanhar que eles apanharam. Tudo, irmãos, para pregar o evangelho do Senhor Jesus e essa palavra linda chegar na nossa vida hoje. Então, por isso que os mantenedores da obra, os ajudadores, as pessoas que ajudam o ministério, não tenha dúvida, Deus abençoa. Deus abençoa tanto você e a sua família, porque Deus se lembra de tudo que você fez para que um pregador, para que um ministério pudesse levar a palavra de Deus para outras pessoas. Não é? Por isso que nas igrejas tem irmãs que ajudam a igreja, limpam a igreja, irmãos também, não é? Que eles fazem tudo para que o pastor, para que o padre, né, para que aquele sacerdote que esteja levando a palavra de Deus, ele se preocupe em pregar, em aprender a Bíblia e ensinar a palavra de Deus. As outras coisas os irmãos ajudam, né, com as ofertas, com os dízimos, com o tempo do irmão mesmo, né, da irmã. Porque isso é que é importante. Às vezes o irmão, a irmã vai na igreja, varre a igreja, limpa a igreja, ajuda o pastor a arrumar alguma fiação na igreja, alguma coisa que aconteceu. Deus não esquece isso não, irmãos. Semeia na obra de Deus, porque sabe que o servo de Deus precisa se alimentar, que o servo de Deus tem família também. Deus não esquece. Por isso que está escrito aqui, Paulo dizendo, fazendo uma oração, enviou a carta para Timóteo, e ele diz na carta dele, o Senhor conceda prosperidade, misericórdia, bênçãos e bondade à casa de Onesíforo, assim também como Tíquico, porque muitas vezes eles me ajudaram e não se envergonharam do evangelho que eu prego. E Paulo, em algumas versões da Bíblia, fala, e não se envergonharam das minhas cadeias, não se envergonharam do que eu tive que passar para pregar o evangelho. Eu tenho certeza que esses dois abençoados aqui, a família deles era abençoada, eles tinham uma vida na presença de Deus. Vamos orar, irmãos? Deus está chamando você nesse dia para você ser como Onesíforo, ser como Tíquico. Uma pessoa que ajuda a obra de Deus a crescer. E isso sempre vai estar na sua casa. A bênção de Deus, a bondade do Senhor, a prosperidade do Senhor. Você vai ser honrada e honrado por Deus, sempre, porque Ele não esquece a ajuda que você dá ao Evangelho do Senhor. Seja com ofertas, irmãos, seja com o seu tempo, seja com a sua presença no Evangelho. Cada um de vocês que deixam o seu nome, deixa um pedido de oração aqui nos comentários, irmãos, você ajuda a obra de Deus crescer e chegar para outras pessoas.
Porque quando você aqui embaixo tem a mãozinha assim, você aperta, você está dizendo para o YouTube que o que eu estou falando aqui é algo para as famílias. Não é algo que de desagrado, não é algo ruim, é algo bom. Quando você faz isso, você está ajudando a obra de Deus crescer. E Deus vai lembrar disso. Deus sabe de todas as coisas. Quando você faz a sua oferta, o seu dízimo, o seu voto, Deus sabe que você está fazendo a obra de Deus crescer. Deus sabe que você está ajudando, né, o servo de Deus a levar a palavra de Deus para outras pessoas. Deus lembra de você, minha irmã e meu irmão. Deus te abençoa muito. Amém? Eu sempre falo isso. Então vamos orar. Eu quero que você escreva aqui assim. Olha, escreva assim. A minha ajuda, o meu serviço, a minha fé ajuda a obra de Deus a crescer. Escreva aqui. A minha fé ajuda a obra de Deus a crescer. Escreva, tá bom? A minha ajuda, o meu favor, não é? A minha oferta, o meu voto ajuda a obra de Deus a crescer. E Deus está vendo isso, irmão. Escreva, Deus seja louvado, glória a Deus. Escreva algo do seu coração aqui nos comentários, tá bom? Nós já vamos orar. Antes eu quero honrar, né? Pessoas que, assim como Tíquico e Onesífero, as minhas ovelhas queridas aqui, fazem as campanhas, fazem o voto. Eu sempre falo, nunca pare de orar, nunca pare de ofertar, porque Deus, ele sabe de todas as coisas e ele te ajuda muito. Então, todos que estão aqui na campanha da Arca da Aliança, eu quero honrar algumas pessoas. Quando Paulo escreve na Bíblia o nome de Tíquico e de Onesífero, é porque ele quer honrar a pessoa, irmão. É porque Deus honra aqueles que honram a Deus. Então Deus quis deixar registrado na Bíblia o nome desses homens que ajudam o ministério a crescer. Assim eu tenho certeza, Deus já escreveu o seu livro, o seu nome no livro da vida. Porque você ajuda o ministério a crescer. Tá bom? Quero honrar aqui a Val, minha querida. A Val deixou o nome da família dela aqui, está aqui dentro da Arca da Aliança. O Tiago, Ágata, Felipe, Pedro, Gabriel, Lohane e Mariana. Val, Deus te abençoe, está aqui. Sua família dentro da Arca do Senhor. Vou pegar um outro aqui. A Selma, querida. Selma deixou aqui. Selma, Joaquim, Janine, a filha dela abençoada, Jaqueline, Giovano, Esther e Davi. Tá bom? Aí se eu pego um outro aqui. Um pouquinho. A Neuma, minha querida, deixou aqui. A Maria, Neuma, ela, Francineuma, né? O Altamiro, Júlia, Caroline, Maria, Estela, Marisete e Franeide. Deus abençoe a todos. Deixa eu pegar mais um aqui. A Sil Costa, minha amiga, Deus te abençoe. Deixou o nome dos familiares dela aqui, da família dela. O dela, Sil Costa, Ana Clara, Gislaine, Eloá, Érica, Ellen, Silvia, né? O Marco Brito, Antônio José, o Neilton, o Nilton, Nildes, Nádia e Noeli, ou Noeli. Deus abençoe, Sil. Estão todos aqui. Meus queridos, às vezes eu leio, se algum nome estiver errado, a pronúncia, fique em paz, tá bom? Porque você envia no meu WhatsApp aqui e eu passo para o papel, eu mesmo. E às vezes pode ter um errinho aí, às vezes na hora de você digitar, você digitou alguma coisinha errada. E na hora de eu falar aqui também, pode ter alguma coisinha errada. Mas fique em paz, tá bom? O importante é Deus saber, ó, que a sua família tá aqui, na obra de Deus, tá bom? Vou falar só mais uma bem. Ah, meus queridos, eu vou até, antes da gente orar, eu quero que você escute um testemunho do Senhor.
É lindo. Tantos testemunhos têm chegado da Arca da Aliança. Escute rapidinho um testemunho de 30 segundinhos. E a gente já ora. Porque quando você escuta e você se alegra com o testemunho, é porque o seu será tão grande quanto este. Tá bom? Então, escute esse testemunho abençoado do Senhor aqui, olha. Bom dia, pastor. Aqui é Wanda falando. Para agradecer a Deus, primeiramente, as suas orações. Minha filha estava desempregada, conseguiu 2 empregos. E os 2 empregos como chefe. Graças a Deus. E uma causa também que eu estava na justiça. Saiu, graças a Deus. Passando aqui só para agradecer. Gratidão. Muito obrigada. Eita, bênção de Deus. É demais, hein, irmãos? Filha dela estava desempregada, da Wanda Rita, minha querida. Mulher de Deus, que sempre ajuda esse ministério. Por isso que eu falei aqui para você. As pessoas que ajudam o ministério, Deus ajuda. Né? A Wanda está sempre me ajudando aqui, sempre ofertando, sempre fazendo votos. Né? Ela nunca para de ofertar, nunca para de me ajudar, de ajudar o ministério do Senhor Jesus. E Deus ajuda. A filha dela estava desempregada. Deus abriu 2 portas de emprego para ela como chefe, irmãos. Já entra como cabeça. Não é maravilhoso? E ela estava com uma causa na justiça e Deus liberou, essa causa saiu. Não é tremendo, irmãos, a palavra de Deus, que Deus faz na nossa vida? Não é maravilhoso? Então vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos agradecer a Deus por todas essas bênçãos? Não é? E se coloque aqui, Senhor, eu quero ajudar a tua obra sempre. Escreva aí, tá bom? Vamos falar com o Senhor. Vou pôr o tema da oração aqui. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ore comigo, por você e por sua família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Só o Senhor é Deus, Pai querido. Eu, a tua filha e o teu filho estamos unidos aqui em uma corrente de oração. Todos. Se você ainda não uniu a fé com mim, aqui embaixo tem assim, ó, uma mãozinha. Aperte, clique. Clique. Se inscreva no canal, os novos. Porque eu vou te ajudar em oração todo dia. Então já se inscreva e já aperte a mãozinha aí embaixo para unir a nossa fé. Meu Pai, assim como Paulo pediu prosperidade, pediu bênção, a bondade de Deus, a mão de Deus, os livramentos de Deus, Paulo orou pedindo para a casa de Tíquico e de Onesífero, esses 2 irmãos abençoados. Por quê? Porque eles ajudavam Paulo na obra e eles não se envergonhavam do evangelho que Paulo pregava. Assim, meu Pai, eu te peço. Essas minhas ovelhas queridas que o Senhor enviou aqui ao meu canal, elas me ajudam, meu Pai. Elas fazem votos, elas são ofertantes. Meu Pai, elas deixam comentários aqui embaixo para o canal crescer. Elas compartilham, meu Pai, as orações no celular, no WhatsApp delas. Meu Pai, são homens e mulheres de Deus que ajudam o meu ministério, que ajudam esse ministério a crescer, que estão todos os dias aqui comigo orando. Então, meu Pai, como profeta levantado pelo Senhor, eu declaro na casa delas a tua bondade, a tua prosperidade, a tua bênção, restauração, libertação. Meu Pai nunca se afastará da casa, da família delas. Estará sempre o teu favor com as tuas ovelhas queridas que oram aqui comigo. Abençoa cada dia mais, meu Pai. Prospera aqueles que precisam na área financeira, na sentimental, na familiar. Se faça presente na vida delas. Abençoa cada dia mais, porque são ajudadoras e ajudadores da obra de Deus, meu Pai. Eles estão aqui todos os dias, meu Pai, semeando, estão ofertando, estão fazendo as campanhas, os votos. São merecedores, meu Pai, de toda a honra, meu Pai, e de todo louvor. São merecedores da honra que o Senhor tem para todos aqueles que te honram. São merecedores de paz, meu Pai, dos filhos com prosperidade,
da família com prosperidade, que não falte nada. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E glórias a Deus. Amém. Minha querida e meu querido, se alegra, tá bom? Se alegra e conte com Deus, porque você é uma ajudadora da obra de Deus, uma ajudador. E Deus não esquece quem ajuda e quem honra Ele. Deus honra você e te ajuda também. Você, a sua casa e a sua família. Amém? Diga eu creio, eu recebo, diga eu tomo posse. Já compartilhe essa oração com todos no seu WhatsApp. Ajude pessoas com essa oração. Envie para os seus familiares, para os grupos que você está. Chame pessoas para orar, para estarem na campanha de oração aqui. E Deus está vendo tudo e Ele vai te recompensar por isso. Tá bom? Eu volto na oração das 5 para 6. 5 para 6 da noite, eu já estou aqui, na oração com a água consagrada. Prepare o seu copo com água, a sua garrafa com água, para a gente consagrar a Deus. Tá bom? E receba a bênção do seu pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te abençoo, minha ovelha querida. Deus te honra muito. Você é uma ajudadora e um ajudador na obra de Deus. Um mantenedor na obra do Senhor. E Ele honra todos aqueles que o honram. Em nome do Senhor Jesus, você está abençoada e abençoado por Deus. Um grande abraço. Um beijo grande no seu coração, minha ovelha querida. Deus abençoe muito você. Jesus te ama muito. E eu também. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.